espíritos nos nossos pensamentos e atos, né? Kardec faz uma introdução à questão da mediunidade. Mais tarde, como a gente sabe, ele aumentaria todo esse trabalho no que nós chamamos de o Livro dos Médiuns, e ele pôde refundir, ampliar várias questões, as quais ele não falou no Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai dar prosseguimento a esse módulo de mediunidade. Hoje a gente termina ele e a gente vai falar sobre os dois opostos da influência dos espíritos sobre os encarnados, que é o fenômeno obsessivo e o fenômeno intercessivo. Intercessão significa você interceder por alguém, né? Então, primeiro a gente começa com o fenômeno obsessivo. Eu vou usar bastante coisa do Livro dos Médiuns, bastante comentários, porque Kardec foi muito introdutório no Livro dos Espíritos, né? Ele não teve tempo para ampliar isso, porque ele já sabia que no decorrer da obra ele falaria mais profundamente sobre o assunto. Em primeiro lugar, o que nos une, tanto para o bem quanto para o mal, a qualquer pessoa, é o sentimento. É aquilo que nós sentimos, não somente pela pessoa, ou pró ou contra, mas também aquilo que nós sentimos no geral. O conjunto dos nossos sentimentos nos liga, nos conecta a espíritos encarnados ou desencarnados semelhantes aos nossos sentimentos. Então isso fica muito plausível no Livro dos Espíritos, para que a gente comece no assunto propriamente dito, que é a obsessão. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele falou sobre possessos, né, que vamos dizer assim, seria um grau extremo do processo obsessivo. Ele falou sobre os convulsionários, que eram pessoas que, mediante passes, né, a ação magnética, elas entravam numa espécie de transe, muitas vezes promovido por espíritos inferiores ou imperfeitos, como diz Kardec. Mesmo no Livro dos Médiuns, que Kardec aprofunda esse tema obsessão, ele fez um recorte temático da seguinte maneira: ele apenas comentou sobre a obsessão no processo de educação mediúnica. Kardec não abrangeu esse processo obsessivo como um todo. Então é o que a gente vai comentar aqui sobre os graus da obsessão. Primeiro, essa obsessão, ela pode ser individual. Ela pode ser de um indivíduo para o outro. Mas esse processo obsessivo também pode ser coletivo. Da seguinte forma: um espírito atormentando um conjunto de encarnados, ou pode ser um conjunto de espíritos atormentando uma pessoa só. A gente tem como tradição estudar que a obsessão é sempre a ação ruim de um espírito desencarnado sobre um encarnado. Mas ela também pode ser o contrário. A obsessão pode partir do encarnado para o desencarnado. Kardec não teve tempo de fazer essa abordagem no Livro dos Médiuns. Mas é fácil a gente constatar isso através de exemplos práticos. Por exemplo, quando alguém morre e a gente fala assim: graças a Deus que esse desgraçado ou desgraçada morreu, né? Que Deus o tenha no inferno, ou o diabo o tenha no inferno, etc., né? Então isso é uma forma de obsessão de encarnado para desencarnado. O apego, por exemplo, que nós temos muitas vezes, o apego mórbido, excessivo às pessoas, isso pode gerar um processo obsessivo, ainda que a pessoa apegada não queira prejudicar aquela que faleceu, por exemplo. Existem pessoas, por exemplo, que separadas, elas estão mais juntas energeticamente do que quando estavam juntas fisicamente, que não conseguem tirar a outra pessoa da cabeça. Isso é uma forma de processo obsessivo, não é?
Nós, quando nós temos possessividade sobre alguém, o meu filho, a minha esposa, o meu marido, o meu irmão, e nós temos muito ciúme, e nós temos muito medo de perder, isso é um processo obsessivo. Nós não queremos, muitas vezes, o mal daquela pessoa, pelo contrário, mas o apego e a possessividade podem vir a se tornar um processo obsessivo no futuro, né? Allan Kardec também muito pouco falou sobre o vampirismo. Existem espíritos desencarnados que, claro, mantêm os seus vícios iguais ou piores do que quando encarnados, e procuram espíritos encarnados que tenham os mesmos pendores, as mesmas tendências, a fim de que eles possam satisfazer esses vícios, né? Por que são chamados de vampiros? Porque são espíritos que sugam a energia vital dos encarnados. Essa energia vital, ela é peculiar apenas a nós encarnados. Então, quando um espírito quer satisfazer um desejo daquilo que não mais pode fazer no mundo espiritual, ele simplesmente se conecta a espíritos encarnados que têm os mesmos vícios de quando ele tinha, quando era encarnado também. E aí gera-se um processo de vampirismo, de parasitismo, né? Ou um processo de comensalismo também, onde um suporta o outro naquele esquema energético, né? Existem processos obsessivos tão graves que quando você retira o espírito, tem condições de afastar esse espírito, o desencarnado perde, ou melhor, o encarnado perde o corpo físico dele, ou seja, ele desencarna. Porque tamanha era a identidade energética ali, era um parasitismo, ou uma protocooperação ali, né, que unia aqueles dois energeticamente. Então esse processo obsessivo, ele é elástico, ele tem várias faces, como por exemplo, dois desencarnados podem se obsediar também. Muitas vezes é muito comum um espírito querer retirar uma pessoa antes da hora do corpo físico para ter uma melhor ação sobre ela no mundo espiritual. É muito comum isso. A gente vê muito isso em reuniões mediúnicas, né? Outra coisa muito comum é a obsessão de encarnado para encarnado, né? Isso é muito comum em relação ao amor homem e mulher, o amor eros, né? Que a pessoa acha que não pode viver sem a outra, que a pessoa que não tem mais a vontade de viver com a outra, ela acha isso ultraje, fica fazendo tudo para prejudicar a vida daquela outra pessoa que resolveu se separar dela, e isso é um processo obsessivo. Ou pessoas que vivem juntos se desrespeitando, muitas vezes com agressões psicológicas, ou agressões mesmo físicas, né? Então isso tudo é um processo obsessivo. Então o processo obsessivo é algo muito amplo, né? Que a gente só vai dar, claro, uma visão introdutória hoje. Uma outra questão a considerar, até para quem estuda o livro dos médiuns, é que a possessão, segundo Kardec, não é só um fenômeno ruim, um fenômeno energeticamente ruim de um espírito desencarnado sobre o encarnado. A possessão, ela pode também ser um fenômeno mediúnico que nós hoje em dia chamamos de incorporação. Porque, na verdade, o espírito não entra dentro do corpo da outra pessoa durante o ato mediúnico. Ele tem apenas uma intimidade energética, né? Onde os campos energéticos do médium e do espírito se cruzam, e o espírito passa, através desse campo, dessa fusão energética, a transmitir o pensamento dele de alguma forma. Quando essa fusão é maior, é mais íntima, acontece o fenômeno da incorporação, que Kardec chamou de possessão, né? Esse fenômeno também foi estudado por algo semelhante no livro dos médiuns, chamado subjugação. Na subjugação, o espírito praticamente obriga o encarnado a fazer o que ele quer. Ah, mas isso é tolher o livre-arbítrio do desencarnado, do encarnado. É verdade.
o espírito conseguiu eliminar, neutralizar o livre-arbítrio daquele encarnado. Mas por quê? Porque o encarnado manteve sintonia com ele. Quais são os principais fatores de sintonia? O amor gera sintonia, lógico, é o principal de todos. A culpa é o segundo fator de maior incidência de sintonia obsessiva. E o ódio, que também é um fator que gera sintonia com espíritos obsessores também. E aí toda uma gama de influências também do vampirismo que a gente falou, mas a culpa e o ódio são os principais geradores do processo obsessivo. Não é? Então, quando vocês lerem Possessão no Livro dos Espíritos, ou no Livro dos Médiuns, ou em qualquer lugar da obra de Kardec, não quer dizer que seja um fenômeno ruim, mas pode também ser no sentido de um espírito estar incorporando para se comunicar, né, através do médium. Né? Isso é um registro importante que eu acho de fazer. Outra coisa, a gente ouve muito, né, em filmes, em templos religiosos menos intelectualizados, etc., que as pessoas fizeram pacto com o diabo, né? Que as pessoas venderam sua alma para o diabo, que são praticantes de magia negra. Né? Primeiro, para nós espíritas, não existe o diabo como uma personificação do mal, uma criatura que viva se digladiando com Deus. Isso é um absurdo teológico, né, que foi criado através do tempo. Mas também nós não acreditamos que determinados utensílios e objetos possam interferir diretamente na vida das pessoas. Daqui a pouco a gente vai ver o poder dos talismãs e dos amuletos, como funciona. Então, o que é a magia negra? Nada mais é do que nós sintonizarmos com espíritos inferiores para termos ações infelizes contra nós mesmos ou contra o semelhante. Um exemplo muito clássico, né? Que infelizmente acontece ainda em muitos terreiros de Umbanda ou Candomblé, ou que se dizem de Umbanda e de Candomblé. Você vai lá para desmanchar o casamento do teu marido com a outra esposa dele, do teu ex-marido com a esposa dele. E aí o espírito aceita e o pai de santo aceita fazer esse trabalho, que é chamado de magia negra. Ou você vai lá pensando em atentar contra a vida de uma pessoa. Isso também é por que magia negra? Nada mais é do que manipulação de energia de alta densidade. Porque quando se põe um despacho numa encruzilhada, aquela galinha preta com a camisa do Flamengo, infelizmente alguns têm a mania de fazer isso, pelo amor de Deus, estragar uma coisa tão importante com algo tão, né, ignóbil como aquilo. Né? Então você põe aquele despacho ali na encruzilhada, não são aqueles elementos do despacho que vão interferir na vida da pessoa a qual aquela outra quis fazer mal. Aquilo ali não significa praticamente nada. Todavia, os espíritos que trabalham com aquele encarnado que resolveu fazer o mal para aquela pessoa, eles podem sim interferir no campo mental daquela pessoa que ele quer prejudicar, desde que a pessoa que ele pensou em fazer mal esteja na mesma sintonia que esses espíritos. Então esses pactos, na verdade, nada mais são do que uma sintonia energética que nós fazemos com os espíritos desencarnados. Se uma pessoa pensa em fazer grandes projetos de amor ao próximo, de ajuda, de assistência, de promoção social, de estudo numa igreja, num terreiro, num centro espírita, não importa onde for, ele vai ter a companhia de bons espíritos que vão ajudá-lo nesse projeto dele ou dela. Isso é um pacto. Ele fez um pacto de amor com os espíritos bons.
Agora, ele também pode fazer um pacto com espíritos inferiores para fazer o mal para as outras pessoas e enriquecer com isso, porque geralmente visa-se dinheiro. Os trabalhos custam muito caro muitas vezes, e é o otário que paga, infelizmente. Infelizmente, ainda há muitas pessoas que acreditam e têm sintonia com esse tipo de sentimento, mas é coisa do ser humano. Então, nós espíritas não temos que acreditar ou ficarmos com medo que alguém faça macumba para a gente. Por mim, pode fazer uma, não, pode fazer 3. Não vai adiantar nada. Pode fazer uma, pode fazer 30. Né? Porque se eu não estiver naquela sintonia, agora o que vai é o meu pensamento. Será que realmente nós já estamos totalmente imunes à influência de espíritos ruins ou imperfeitos? Será que todos nós já temos a capacidade de nos libertarmos de todo esse tipo de influência gerada por esses espíritos? Né? Mas a gente não tem que ter medo dos espíritos imperfeitos. A gente tem que simplesmente tentar trilhar um caminho de autossinceridade emocional. Que a partir dessa autossinceridade, nós vamos causar a imunidade contra esse tipo de coisa. É lógico que existem espíritos especialistas nisso, que daqui a pouco nós vamos ver, que também são anjos guardiões, só que de coletividade, que eles sim desfazem, não os trabalhos que foram feitos pelos espíritos imperfeitos, mas eles desfazem as consequências desses pactos energéticos que foram feitos para determinadas pessoas que já não têm, mas o porquê sofrer essa influência negativa desses espíritos. Isso existe realmente, inclusive até ser abundante na literatura espírita, né? Existem muitos aparelhos que nós chamamos de obsessões complexas, muita forma de obsediar, que muitas vezes espíritos implantam determinados aparelhos no perispírito de nós encarnados. E isso aí, para ser desfeito, tem que ter técnicas, tem que ter conhecimento para que se faça isso. Assim como o médico precisa de conhecimento de como ele faz uma incisão cirúrgica, né? Espíritos especializados nesse processo intercessório, eles precisam de conhecimentos de como se desatam esses aparelhos ou esses processos obsessivos complexos, que muitos deles André Luiz falou abertamente na obra dele através de Chico Xavier. Né? Então, esses pactos só existem na superstição de pessoas crédulas que não estudam realmente. O que pode acontecer sempre é a boa ou a má influência dos espíritos sobre os encarnados e vice-versa. Né? Porque às vezes um encarnado ele tem tanto poder mental que ele pode ser o fator obsessivo ou que ajude a libertar uma outra mente, quer seja encarnado ou encarnado. Né? Não é uma questão de estar encarnado ou desencarnado, é uma questão de poder mental. Que mesmo encarnados com o corpo físico, tendo a sua capacidade diminuída, muitos encarnados têm a capacidade de agir mentalmente, diretamente sobre outras pessoas. Né? As maldições. Né? Você já ouviu falar da maldição da tumba? Né? Que abriu-se depois de milênios a tumba do faraó Tutankhamon, né? E todos eles morreram uma espécie de doença que até naquela época era desconhecida e etc. Aí descobriu-se que na verdade aquilo não era uma maldição que os antigos egípcios deixaram. Aquilo era um fungo que se espalhou, se alastrou pela câmara mortuária que ficou velada durante milênios, e as primeiras pessoas que entraram ali foram contaminadas por aquele fungo, né? Morreram da doença causada por aquele fungo. Então não tinha maldição nenhuma. Né? Mesma coisa, não adianta, por exemplo, eu jogar uma maldição numa pessoa, né?
Você vai renascer vascaíno 10 vidas seguidas. Não é porque se ele não tiver tendência para isso, ele não vai cair nessa minha maldição. Não adianta, por exemplo, desejar o mal para uma pessoa, tomara que caia da escada descendo. Só vai acontecer realmente, meu pensamento só vai conseguir interferir no campo dessa pessoa se ela estiver na mesma sintonia. Essa questão, eu caí da escada porque um espírito me empurrou. Isso é uma superstição que foi gerada por tradição e permanece até hoje. Porque Kardec nos orienta que os espíritos não conseguem agir diretamente sobre a matéria densa, sobre a energia densa. Eles precisam dos encarnados para agir sobre outros encarnados. E o espírito nunca vai conseguir jogar uma pessoa de uma escada, a não ser que ele consiga embaralhar a mente daquela pessoa que está na mesma sintonia dele e ela, num surto momentâneo, troque o degrau, perde o degrau e cai da escada, e quebra o braço. Mas não foi o espírito que derrubou ela, foi ela que sintonizou com aquele espírito e acabou caindo da escada. O que pode acontecer em alguns casos também. Então, maldições, na verdade, quem emite a maldição, quem emite a palavra, quem emite a energia de ódio, é o mais prejudicado. Porque há uma lei do ritmo que faz com que tudo que nós desejamos para os outros volte para a gente. Ou da forma pela qual a gente age com a gente e com o mundo, retorne para a gente mais cedo ou mais tarde. O que existe é isso, é lei de causa e efeito, só isso. Outra coisa, reencarnação por obsessão ou intercessão. Vou falar uma coisa estranha, que eu vou mostrar para vocês que o Livro dos Espíritos me dá razão. Existem obsessores que podem encarnar-se só para perturbar uma pessoa. Existem espíritos que reencarnam-se só para ajudar uma determinada pessoa? Existe. Em ambos os casos. E é isso que o Livro dos Espíritos confirma. Quer ver? Poderiam os nossos bons e maus gênios aqui são espíritos, né, logicamente, encarnar a fim de mais perto nos acompanhar na vida? Olha a pergunta de Kardec. Os bons e os maus espíritos podem se encarnar só para estar mais perto de nós encarnados? Isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Às vezes o espírito não precisa se encarnar para me perturbar. Ele influi em outros espíritos desencarnados que conseguem sintonia comigo e conseguem me perturbar. Não? Mas muitas vezes, quando o processo é grave, o espírito reencarna-se junto. E geralmente dentro da mesma família. Não? A gente, muitas vezes, é por isso que a família é uma instituição tão, entre aspas, né, sagrada, tão perfeita para os planos de evolução da lei divina, porque é dentro da mesma família que muitas vezes se encontram arqui-inimigos, arqui-rivais de outras vidas, que agora têm a oportunidade de acertarem as contas no corpo físico. Talvez não seja nessa vida, em outras, né? Mas essa é a abençoada oportunidade que a reencarnação nos dá. Então são processos obsessivos, muitas vezes, que são levados ao extremo. Outra coisa importante, como nós tratamos esse processo obsessivo, né? É a terapêutica. E como nós evitamos dele continuar acontecendo ou que ele aconteça. É a profilaxia, né? O Livro dos Espíritos, em termos gerais, ele nos dá uma solução. Pessoas há animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsediadas.
Então Kardec está afirmando. Às vezes a pessoa tem até uma boa intenção, mas ela não tem técnica para fazer aquilo. Então ela acaba presa de espíritos obsessores. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar as sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo, e vendo que nada conseguem, afastam-se. Então pode acender vela preta, azul, amarela, vermelha, rosa, cor de abóbora, com respeito à crença de todas as pessoas. Não estou aqui para criticar a crença de ninguém. Mas se a pessoa, independente da crença que ela possua, não fizer a reforma íntima, não entrar nessa sintonia de autoconhecimento, não adianta nenhum processo intercessivo por ela. Ela vai continuar sintonizando com espíritos da mesma estirpe que ela estava sintonizando. Agora, se essa pessoa acende uma vela, e ali ela, com aquela vela que se transforma até num instrumento psicológico para ela desenvolver a fé dela, porque isso pode acontecer, a crença também pode ser startada, pode ser originada desses instrumentos exteriores, e se ela for uma boa pessoa, não é a vela que vai fazer com que ela não passe por aquele processo obsessivo, mas é a força de vontade dela em querer mudar. Ela ainda crê que aquele aparato, aquela vela, aquele patuá, aquele amuleto modificou a vida dela, mas na verdade não foram esses instrumentos exteriores. Foi o poder interior dela que foi ampliado através daqueles instrumentos, né? É por isso que muitas vezes existem umbandistas extremamente felizes, que faz toda aquela ritualística que realmente usam de objetos exteriores, flores, velas, etc. E são pessoas extremamente bem-sucedidas, felizes, bem resolvidas. Existem espíritas extremamente tristes, que apesar de não praticar um ritual, não dão o valor necessário ao que a reforma íntima exige, né, de nós encarnados. Então não é uma questão da nossa crença, da nossa fé. É uma questão da nossa condição interna, independente da crença religiosa que a gente tem, né? Então é aquele negócio, como é que a gente cansa os maus espíritos? Através da reforma íntima. A gente sai, pode ser na via, pode ser em casa, a gente está zen, aí vem um para perturbar a nossa paciência, né? Vem um para te tentar tolher na sua criatividade, vem um para te testar na rua para ver se você realmente está com a paciência em dia. No trânsito, então, é uma coisa fenomenal, né? É um teste realmente anti-obsessivo, né? Ou obsessivo também, dependendo do caso. Então, eles vão intuindo as outras pessoas para te tirar daquela harmonia, para te tirar daquele caminho de serenidade. Agora, é uma opção nossa, sairmos ou não. A gente só vai conectar com esses espíritos que estão querendo nos prejudicar se realmente nós tivermos a tendência para ter esse campo aberto de influência, porque senão eles não vão conseguir. Eles vão ficar igual aquele rato. Tinha um desenho do Tom e Jerry antigamente, né? Que eu nunca lembro quem era o Tom e quem era o Jerry. O Jerry era o rato. O Jerry era o rato. O Tom era o gato. Né? Então o Tom corria até o Jerry entrava para dentro daquele buraquinho. O que o Tom fazia? Ele não tinha tamanho para entrar dentro do buraco, mas ele ficava esperando o Jerry sair. É isso que os obsessores fazem. Eles ficam esperando a gente sair do nosso buraco, da nossa carapaça, do nosso lugar de proteção, né? Esse lugar de proteção seria o quê? Essa sintonia mental. Quando Jesus falou orar e vigiar, está tudo dentro dessas coisas. Tudo, absolutamente tudo. É verdade. Essa frase dele resume tudo que a gente está falando. A vida, né? Exatamente. Né?
Então, essa é a terapêutica da obsessão. O passe ajuda, o tratamento de passe, ajuda muito. Ajuda a dissolver essas energias densas que muitas vezes foram postas em camadas no perispírito do encarnado, né? Ele ajuda a pessoa a entrever intuições do mundo espiritual superior. Ajuda. Esse tratamento magnético é muito importante, né? Você conversar com uma entidade, um espírito, vovô lá no terreiro, né? Você inclusive conversar com Exus, que são espíritos que trabalham com segurança. Muitos pensam que eles são demônios, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas na verdade eles são espíritos voltados para a proteção do ser humano encarnado e desencarnado também. São extremamente discriminados, sobretudo nas casas espíritas, né? Até porque muitos umbandistas botam uma máscara muito feia nessas entidades, né? Querem demonstrar coisas que elas fazem ou pensam que na verdade elas não fazem nem pensam, né? Então muitos espíritos obsessores se passam por Exus em terreiros menos preparados, né? Mas o fato é que esses espíritos, eles vão trabalhar com essas energias que podem beneficiar o encarnado. O atendimento fraterno, por exemplo, é um poderoso, né, tratamento para mudar essa sintonia mental do encarnado. Mas nada disso vai adiantar se não houver a vontade daquela pessoa em desistir daqueles fatores mentais que estão gerando um processo obsessivo. Porque seria muito mais fácil, acho que todos nós gostaríamos, ou quase todos nós gostaríamos, de pagar alguém para nos livrar dos espíritos obsessores. Seria muito fácil, né? Se eu pudesse pagar no cartão de crédito, nem que fosse 10, 15, 30 vezes sem juros, eu gostaria. Mas na verdade isso é uma coisa impossível. Não há quem tenha esse poder de falar, eu vou afastar esse espírito de você. Mentira! Está mentindo. Porque não há homem ou ser humano capaz de afastar um espírito que mantenha sintonia conosco por nossa voluntariedade. Só a mudança de sintonia. Só a mudança de sintonia. Ele afasta, aí você chama de novo. Aí o anjo guardião vai e afasta o espírito. Aí você vai e chama ele de novo. Então não adianta. É a mesma coisa você tirar um câncer no corpo físico e a pessoa continuar com os mesmos pensamentos que durante os séculos geraram aquele câncer. Vai gerar outro, enquanto ela não mudar de sintonia mental. Esse é o processo auto-obsessivo, né? É quando a pessoa se auto-sabota através da culpa, né? Através de vários outros fatores, e ela vai se auto-obsediando. Às vezes não tem espírito nenhum obsediando a pessoa. Ela é o próprio obsessor de si mesmo. E acaba sintonizando, é claro, com espíritos derrotados, com espíritos que acham que não tem remissão dos erros deles, etc. Espíritos tomados de extrema culpa que vão sintonizar com essa pessoa que se auto-obsedia, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o processo, o fenômeno intercessório, né? Questões desse tipo. Quando a gente encarna, realmente a gente tem um anjo guardião, um espírito que tome conta da nossa reencarnação? Como é que funciona isso? Será que esse espírito está 24 horas à nossa disposição? Né? Eu chamei, ele vem, toda hora. Né? Tudo que eu tenho que resolver na minha vida, esse espírito é obrigado a me ajudar, né? Eu estou com a prestação do carro atrasada, meu Deus, eu não sei como fazer, eu vou orar para o meu anjo guardião para ver como é que eu arrumo dinheiro. Vai trabalhar, isso não é problema do anjo guardião. Isso é problema que você comprou um carro que está acima das suas condições de pagar. E agora não tem como pagar, isso é problema do anjo guardião, né? Aí você, durante décadas, abusou do corpo físico, abusou do álcool, abusou das drogas, abusou do cigarro e etc. Nada contra, que as pessoas que têm esses vícios não são inferiores a nós, né? Muitas vezes são pessoas boníssimas, mas que estão se autodestruindo,
Mas o fato é que depois disso, depois que a pessoa fez isso tudo, ela vai ter que passar por cirurgias, por quimioterapia, por isso, por aquilo, aí pede ajuda do anjo guardião e acha que ele tem que trazer a solução que ela mesma não criou para ela durante décadas. Isso não é obrigação do anjo guardião. Então, quais são as funções do anjo guardião, dos anjos guardiões, dos anjos da guarda? Né? É uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Na questão 490 e 491, eles resumem tudo que a gente precisa saber a respeito disso, entendeu? Questão 490. Que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? Aí eles respondem: o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Aí Kardec faz uma pergunta depois dessa: qual a missão desse espírito protetor? Qual a missão do anjo guardião, afinal de contas? Para que ele serve? Né? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Você realmente está com vontade de mudar, de querer ser uma pessoa melhor, de tratar as pessoas com mais respeito, de ter mais serenidade na sua vida? Então conte com seu anjo guardião. Ele está apto a te ajudar nessa empreitada, está junto contigo, comigo, com todos nós. Agora, quando nós pedimos coisas egoístas, meu anjo guardião, faz com que eu tenha força para trocar meu carro de 30 mil por um de 150. Isso não é problema do anjo guardião. Né? Aí a mulher pede: não, que eu arrume aquele moreno de 1,90 m com olhos verdes, barriga de tanquinho, não serve máquina de lavar não, tem que ser tanquinho. Né? Isso não é problema do anjo guardião. E o homem vice-versa. Né? Então, isso tudo aí denota o quê? Que nós ainda temos uma visão muito materialista da vida. E há casos que o anjo guardião se afasta da gente. Vocês acham que eu estou exagerando? Ele some, por um tempo, mas some. Por que ele some? Nós vamos ver. Vamos ver primeiro a gradação nessa missão do anjo da guarda. Né? No livro dos Espíritos, fala de forma bem en passant, introdutória, que existem graus nesse processo de intercessão no mundo espiritual. Existem espíritos, por exemplo, que são responsáveis por uma pessoa. Existem espíritos que são responsáveis por atender várias pessoas. Existem espíritos que são responsáveis por uma nação. Existe um espírito chamado Jesus, que é responsável pelo nosso planeta. Né? A gente poderia falar nesse seguinte tempo: Jesus é o anjo guardião do planeta Terra, por assim dizer. Né? E talvez existam espíritos, e talvez até o próprio Jesus seja o anjo guardião de coisas até bem maiores daquilo que a gente possa imaginar. Né? Então, o anjo da guarda é aquele que orienta, que consola, que protege, né? Protege no bom sentido, né? Que não super protege, mas que protege o seu tutelado. E existe, por exemplo, vamos supor, Dona Conceição faleceu. Tomara que ainda dure aí mais uns 100 anos. Deus me livre, né, Dona Conceição? Ela faleceu e o meu anjo da guarda não me aguenta mais. Né? Aí ele pede, isso é só uma brincadeira que eu estou fazendo, logicamente. Né? Aí ele pede baixa, aí eu fico sem anjo guardião. Aí Dona Conceição: não, aquele menino lá não tem jeito, ele está obsediado e tal. Eu vou proteger ele. A Dona Conceição tem condições para fazer isso? Às vezes não. Ela tem que passar por um treinamento no mundo espiritual para aprender como lida-se com essas situações de você ser um anjo da guarda da pessoa, de ser um tutor daquela espiritual daquela pessoa. Porque existem cursos para isso no mundo espiritual. A pessoa aprender os limites que tem
o livre-arbítrio do encarnado e os limites que tem o livre-arbítrio dela em relação ao encarnado que ela está protegendo. Então não pode somente querer. Tanto que Kardec, no Livro dos Espíritos, ele estabeleceu uma espécie de hierarquia. O anjo da guarda, os espíritos familiares e os espíritos simpáticos. Porque às vezes nós temos muitos espíritos simpáticos a nós. Todo espírito que gosta da gente, que nos ama, quer seja encarnado ou desencarnado, é um espírito simpático a nós. E espíritos familiares, é o vovô, a vovó, é a titia que faleceu, é a sogra, raramente, mas acontece, que gosta da gente. A minha, graças a Deus, eu acho que gosta, pelo menos é que ela demonstra, né? Então, o fato é que esses espíritos não chegam a ser anjos guardiões, mas é aquele espírito que tenta entrar um zombeteiro na tua casa, um bagunceiro, ele tenta botar para fora a base de pontapé, entendeu? Ele não quer deixar espírito estranho até ali na sua casa. Isso é um espírito familiar, mas ele não tem técnica ainda suficiente para te instruir durante a tua vida, para te dar as diretrizes que você possa tomar para que a tua reencarnação seja melhor aproveitada. Isso é para ser feito por espíritos já especialistas, né? Quem são esses anjos guardiões? Anjos guardiões geralmente são espíritos que têm muita identidade, afinidade conosco. Isso pode acontecer durante várias vidas, né? Já pode vir num processo de eu me encarnar com um determinado espírito, né? E a gente já tem muita afinidade, e ele saber exatamente como funciona a minha mente, como funcionam os meus sentimentos, então ele vai se candidatando para me ajudar. Porque às vezes ele já não precisa mais encarnar-se com tanta pressa assim, ele pode ficar mais tempo no mundo espiritual, aí eu me encarno e ele me ajuda. Muitas vezes é a missão do É a missão, exatamente. E existem anjos guardiões encarnados também, né? Existem seres que nos ajudam extremamente, encarnados, né? Acho que é legal a gente rezar pelo guarda. Eu acho muito importante e vital. E é o que o Livro dos Espíritos nos ensina. É o que o Livro dos Espíritos nos ensina, né? Então, às vezes esse anjo da guarda é a nossa mãe que está encarnada, é o nosso pai, é um irmão, é um amigo que nos orienta. Isso tudo pode ser espíritos simpáticos a nós, né? Então esse conceito de anjo da guarda também é muito amplo, né? Podem ser pessoas que estão diretamente ligadas a gente no corpo físico, né? Também podem ser espíritos voltados para a defesa, como por exemplo, uma casa espírita, um terreiro ou uma igreja séria, onde tem um trabalho de verdadeiro amor. Não é o doutor Bezerra de Menezes que fica ali na porta fazendo triagem de espírito. Porque o doutor Bezerra de Menezes tem atribuições, né, que não são mais importantes, mas são maiores do que essa, são atribuições diferentes. Quem fica realmente fazendo as bases de defesa da casa são esses espíritos que já lidaram com defesa. Por exemplo, um soldado honrado que morreu pela pátria dele, lutando por aquilo, achando que aquilo era bom, era uma pessoa boa, ele vai se tornar o que no mundo espiritual? Um guardião. Um bom policial, um policial que realmente era exemplar no que ele fazia, era uma pessoa honesta, que gostava de ver a justiça sendo feita, etc. Quando ele falecer, ele vai se tornar o quê? Um guardião, né? E assim, de acordo com a capacidade intelectual e mental que ele tem, vai subindo nesses níveis na espiritualidade. E os guardiões são os Exus. Parte deles. Existem guardiões que estão muito acima dos Exus, né? São espíritos que protegem inclusive o planeta, né? Há espíritos obsessores que têm muita inteligência, né? E há espíritos bons que se infiltram nesses antros do submundo para poder desmembrar esses planos que muitas vezes são feitos. O próprio espírito André Luiz mostra um desses episódios no livro Libertação, quando André Luiz e uma pequena equipe se infiltram numa colônia da zona de trevas,
a fim de converter e de tirar a pessoa que geria aquela colônia, que era o Gregório, né, era o chefe daquela colônia. E isso é um serviço feito por guardiões, né? Aqueles espíritos que nós pensamos que são prostitutas, porque assim mostram esses espíritos que são as pombagiras, são espíritos que são muito importantes, né? Por exemplo, esses espíritos evitam diariamente dezenas, centenas de abortos, porque elas lidam diretamente com essa força materna, que são espíritos que já passaram por essas experiências, né? E nós muitas vezes, de forma ingrata, pensamos que são espíritos demoníacos, ou são espíritos debochados, ou gaiofeiros, etc. Porque assim, muitas vezes, elas são mostradas para a sociedade, mas são espíritos de extrema importância para a defesa do ser humano, né? A ajuda pode ser à distância, e muitas vezes há um afastamento momentâneo do nosso anjo da guarda. Por exemplo, eu estou para resolver, hipoteticamente, um problema muito sério na minha vida. E como Dona Conceição falou, o que eu faço? Eu oro para o meu anjo guardião, eu peço a presença dele. Só que se ele estiver ocupado, ele não vai poder vir me atender. Mas se ele tiver a capacidade mental, ele me atende à distância, porque a minha mente vai estar conectada dele. E o que eu preciso não é da presença dele, é da intuição que ele vai me dar para me ajudar. E muitas vezes, quando ele não tem essa capacidade, ele pede para que alguém o represente. Por exemplo, se nós somos espíritas, nós vamos rezar para o Dr. Bezerra de Menezes, que ele possa vir nos atender num problema pelo qual a gente está passando. Se o Dr. Bezerra não puder vir pessoalmente, ele vai pedir um espírito da confiança dele que venha atender o nosso pedido através da oração sincera. Alguém da equipe dele, da equipe espiritual dele, vai vir nos atender, né? Dificilmente, quando eu olho para Jesus, ele vai me atender pessoalmente. Não tem necessidade de um espírito dessa hierarquia tentar resolver um problema individual de uma pessoa. Há espíritos muito capacitados para isso, né? Então, mas, apesar dessa ajuda poder ser feita à distância, o que acontece? Quando um espírito, um anjo guardião, um mentor espiritual, nos orienta, nos mostra o caminho, nos intui, nos oferece sugestões para nós nos libertarmos desses cárceres mentais que a gente vive e a gente não dá ouvidos a essas sugestões, o que eles fazem? Eles se afastam da gente, nos deixam ao sabor do nosso livre-arbítrio. Aí o que advier da nossa vida é problema nosso, não é dele. Ele já fez a parte dele e nós temos que fazer a nossa, né? Vamos ver se o livro dos Espíritos concorda com o que eu estou falando. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar esse rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente. Não o abandona completamente. E sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Mas o chamar aí não é só evocar a presença dele. Você continua com os mesmos erros, não adianta fazer prece para o teu anjo guardião, porque ele não vai te atender. Porque você está renitente com aquilo que você deveria fazer por si mesmo. O chamar a qual a questão 495 se refere é você mudar o teu panorama mental. Automaticamente você vai dar sintonia para esse espírito realmente se aproximar novamente de você, ou de nós, de todos nós, né? É assim que funciona.
O mundo espiritual, os espíritos bons, realmente eles são bons. Mas bota uma coisa na cabeça de vocês, eles não são babás, eles não são bobos da gente, né? Eles trabalham com quem quer trabalho, eles ajudam quem quer ser ajudado, e eles sabem exatamente quem quer ou quem não quer ajuda, porque eles veem o íntimo, o interior de cada um de nós, né? E esses espíritos não se enganam quanto às intenções das pessoas. Nós nos enganamos, eles não, né? As balas perdidas, né? Esse processo de intercessão pode chegar ao ponto de um espírito me livrar de tomar um tiro, né? Não é igual no filme, por exemplo, a Dani ali mirou uma arma para mim, aí ela atirou, aí o espírito vai e desvia a trajetória da bala, ela passa assim, rente à minha cabeça. O espírito, como eu já falei, ele não interfere diretamente na matéria, mas ele tem duas formas de interferir: na mente de quem quer me fazer o mal, ou na minha mente para evitar esse mal. Vamos ver como é que funciona? Então vamos lá. Estamos lá no alto de uma favela, uma pessoa atirou para baixo. Essa bala vai pegar diretamente em mim. O que o espírito pode fazer nessa hora? O que o anjo guardião pode fazer nessa hora para eu não morrer com aquela bala perdida, né? No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil, que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Ele pode desviar diretamente esse projétil? Não. Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, porque às vezes ele tem que morrer dessa forma, né? O espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar. Marcelo, rapa fora que vai surgir uma pipoca no teu corpo aí, meu camarada. Sai daqui. Aí, enquanto é tempo, ele vai te sugerindo. Você aceita ou não a sugestão do mundo espiritual, né? Ou então poderá ofuscar o que impunha a arma, de sorte a fazê-la apontar mal. Porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem que percorrer. O espírito não vai mudar a trajetória da bala, mas ele pode impedir que aquela pessoa mire para determinado lugar que sabe que vai me acertar. Agora, como eles sabem disso, como eles sabem que essa bala vai me acertar, não me perguntem. Eu sou um réis encarnado como vocês, né? Sinceramente, não sei como eles fazem isso. Deve ser um processo mental, que eles estão muito mais avançados do que nós para fazer e para intuir que isso vai acontecer. Ou até mesmo ver, quando se tem relação entre dois espíritos que querem o mal um do outro, isso é mais fácil, porque o espírito já pode interceder antes. Agora, quando é uma pessoa que muitas vezes não tem nada a ver com o meu passado espiritual, aí fica até difícil da gente imaginar como eles preveem que isso vai acontecer, né? Mas o fato é que eles podem interferir na mente daquele que quer matar, daquele que quer abusar da vida dele, daquele que vai sofrer a ação. Mas eles nunca podem atuar diretamente na matéria, né? E quantos casos tem de bala que às vezes acerta uma medalha ou uma caneta, uma coisa assim no peito da pessoa e a pessoa não. Na lotérica esse Aí foi sorte ou foi caneta que desviou? Não desviou, foi lá. Mas tinha uma medalha ali. Pois é, exatamente. Protegido. Exatamente. Ela podia pegar um pouquinho, mas foi. Será que o espírito intuiu a pessoa virar naquela hora para o tiro e pegar em cima da medalha? Não sabe. Seguindo a teoria do livro dos espíritos, é mais ou menos por aí. Isso necessita de um debate muito mais amplo, logicamente, que a gente está dando uma visão introdutória, né? O que você ia falar da lotérica? Não, na lotérica é o que o Marquinhos falou. Uma pessoa estava com uma caneta e houve um assalto e a pessoa atirou. E aquele tiro pegou na caneta e resvalou. Ela não sofreu um arranhão. E é fato isso. Mostrou depois o bolso da camisa dela, todo estilhaçado, a caneta também. A bala pegou assim, resvalou e não aconteceu nada com o senhor, né?
O momento de autonomia. Existe um momento que eu não preciso mais de anjo guardião? O que vocês acham? Existe ou não existe? Vai ter aquele momento que eu não preciso mais de anjo guardião. Eu não quero ficar sem o meu, não. Quer não, Francês? Aqui encarnado? Não, de qualquer forma. Nem encarnado, nem desencarnado. Você não precisa mais de anjo guardião. Acho que não. Depois de um certo tempo, segue. Aí você pode ser anjo guardião de outra pessoa. Essa questão é meio polêmica, né? Vamos ver qual é a opinião do Livro dos Espíritos a respeito disso? Eu estudei esse capítulo, mas não estou lembrando. Questão 500. Depois releio lá. No meu livro está assim, está escrito assim no meu Livro dos Espíritos. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Ou seja, não precisa mais da proteção de ninguém. Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual o momento chega em que não precisa mais de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Acontece, mas não num planeta como o nosso. Um dia vai acontecer. A gente não precisar mais de alguém que nos instrua. É uma questão também que gera muito debate. Isso dá até um seminário. Né? A opinião do Livro dos Espíritos. A evocação do anjo da guarda. Como é que a gente evoca o anjo da guarda? Como é que a gente chama por ele? Gente, a Conceição já deu toda a prece, a conexão mental. Os nossos. Às vezes eu sou uma pessoa que nem gosta de fazer prece. Eu nem gosto de fazer prece, mas através da ação boa que eu faço para as outras pessoas, meu anjo guardião já está presente. Não precisa nem de prece. Porque ele sabe que ali ele vai ser útil para ampliar o bem que eu estou fazendo. Então, qual é a melhor prece que existe? A prática do bem. Né? É claro que a prece, como disposição mental, é muito importante. Né? Mas aí você falou mal dos outros o dia inteiro, você viu o dinheiro da coroa cair no banco, R$100 que ela vai precisar para comprar o remédio dela, pegou. Aí no final do dia você ora para o teu anjo da guarda pedindo que ele venha ao teu encontro, que te leve para as ondas maravilhosas do mundo espiritual quando você for uma peste durante o dia. Né? Não vai adiantar a prece. Agora, se você for uma pessoa que fez o bem o dia inteiro, você é uma pessoa que está sempre procurando se melhorar e não gosta de fazer prece, não acredita nem em Deus, mas é uma boa pessoa, o teu anjo guardião vai te ajudar? Ou só porque você não acredita em Deus e ele não quer mais nada contigo, ele está de pirracinha com você, só porque você não tem a mesma crença que ele, não é mais irmão, né? Claro que o anjo guardião não vai ver a nossa crença, ele vai ver a nossa tendência mental. É isso que interessa, a nossa intenção, as tendências emocionais que a gente tem. Né? Talismã, não adianta fazer patuá para atrair anjo guardião, não adianta botar a camisa branca no dia 31 de dezembro, dar 3 pulinhos na zona. Respeito quem faça, né? Respeito, mas não adianta nada disso, gente. Entendeu? Se você não tiver a tua conexão mental voltada para o bem, para o amor verdadeiro, né, você não vai conseguir a conexão com o teu anjo guardião. Ele vai estar lá te esperando, mas você não vai ter conexão, sintonia com ele. Né? É a sintonia mental, como a gente diz, é a forma de a gente atrair o nosso guardião. Né? E as bênçãos, né? Antigamente, né, eu chegava para minha avó e falava assim, benção, avó. Ela falava, Deus te abençoe. Né? Hoje em dia já não se usa mais muito isso. Acha? Eu acho. Olha, eu acho quando é sincero. Né? Quando é sincero, realmente eu admiro. Agora, não por uma simples tradição. Se você realmente está abençoando uma pessoa, você está dando um passe nela através da palavra.
Quando você fala assim, Deus te abençoe, meu filho. Quando um padre fala isso, quando um padre sincero, um sacerdote voltado para o amor, que ele está fazendo aquele sinal da cruz ali em você, está falando Deus te abençoe, ele está doando energias para você, que é um passe que ele está te dando, né? Ou quando você se põe sinceramente a receber essas energias, é um passe que você vai receber muitas vezes sem imposição das mãos. Essas são as bênçãos, né? Bênção ou maldição depende da nossa vontade em fazer o bem ou o mal para alguém, ou em receber e sintonizar com esse bem ou com o mal, né? Então isso são as bênçãos e maldições que existem realmente. Então, no caso, a hóstia seria um passo. Depende, se você estiver... André Luiz mostra isso no livro, que depois da missa, o padre, quando botava a hóstia na boca das pessoas, a hóstia era uma bola, era um círculo de luz. Mas quando ela tomava a direção do corpo espiritual da maioria das pessoas, ela se apagava. Que a pessoa não estava apta a receber aquela energia. Ela não merecia, não tinha merecimento para receber aquilo. É como no passe, a pessoa vem, vou lá tomar um passe, mas está com um guarda-chuva aqui. Você não está predisposto mentalmente a receber aquelas energias e não vai receber. Pode botar o melhor médium do planeta, melhor médium passista, ele não vai conseguir interferir no teu campo celular. Não vai. Se você não estiver mentalmente apto a receber aquilo. E pode ser dentro da igreja evangélica, dentro do terreiro de Umbanda, dentro da igreja católica, ou seja, em qualquer dentro de casa. As benzedeiras, gente, as rezadeiras. Pelo amor de Deus, essas mulheres, quanto bem elas fizeram no passado às pessoas, né? Com aquelas ervinhas, né? Aqueles galinhos de arruda, aquelas benziam os outros. Aquilo ali era uma transmissão energética. A gente pode não concordar com o método que elas usavam. Agora que muitas delas tinham um potencial magnético e amor no coração, que muitas vezes promovia realmente muitas curas, isso acontece. Essas são as bênçãos verdadeiras. É a mente da pessoa, né, que trabalha para o bem ou para o mal. Então, gente, chegamos ao final da nossa aula de hoje, fechamos esse módulo. Na semana que vem a gente já entra numa nova fase do nosso estudo. O anjo guardião.